Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Eu sou o Dr. Daniel Carrá e hoje a gente vai tratar sobre dentes sensíveis. Sabe quando você toma um sorvete ou uma água bem gelada e dá aquela dor no dente? Se você sente essas coisas, se você sente esse desconforto, esse vídeo foi feito para você. Fica com a gente que eu vou explicar por que que acontece, como se prevenir e caso já tenha acontecido, como que você vai tratar isso daí? Gente, nossos dentes são feitos em camadas. A camada mais externa do dente é uma camada bem resistente, que se chama esmalte. Ela serve para proteger as camadas mais internas do dente. Lá dentro do dente, a camada mais interna do dente, é a polpa dental. É lá que está o nervo do dente. Tá? O pessoal chama até que essa camada de o nervo do dente, né? E entre essas duas camadas, a mais externa, que é o esmalte, e a mais interna, que é a polpa, o pessoal chama de nervo do dente, a gente tem uma camada intermediária, que é a dentina. O interessante é que essa camada intermediária, a dentina, ela é muito porosa, e dentro desses poros existem prolongamentos daqueles nervos lá da camada mais interna. Ou seja, se você mexer com a dentina, ela vai reagir, e vai reagir com dor. Bem, gente, na maioria das vezes o esmalte se desgasta na região bem próxima à gengiva, porque aquela é a região mais fina de esmalte. E os três principais motivos para esse desgaste são abrasão, erosão e abfração. Vixe, comecei a complicar, né? Calma aí, que eu vou descomplicar agora. O desgaste por abrasão ocorre quando você escova os dentes com muita força, ou com uma escova muito dura, ou quando você usa uma pasta de dente muito abrasiva, ou principalmente se você usar alguma dessas coisas para clarear dente, tipo bicarbonato de sódio, carvão ativado e um monte dessas coisas que tem por aí para vender. Dente, eles funcionam como se fosse uma lixa que vai lixando dia a dia, pouco a pouco, a camada mais externa do dente. Ao longo do tempo, no final, você vai ter uma lesão ali, uma região que está faltando esmalte, tá? Já a erosão é um processo químico. Então, o esmalte vai se desgastar agora por ação química, por ação de ácidos no dente. Os ácidos que você coloca na sua boca. E esses ácidos, em geral, vêm da alimentação do tipo limão, Coca-Cola, então, alimentos cítricos de uma forma geral, vinagre, né? Então, esses alimentos ácidos, eles podem fazer a erosão do dente, eles vão corroer lentamente o dente. Bom, até agora, tudo fácil de entender. A abrasão, lixar o dente com uma escova dura, com algum material que causa uma abrasividade maior do dente, né? A erosão, ação química de ácidos sobre o dente. O terceiro principal motivo, que é a abfração, é um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu vou tentar. Vamos imaginar uma coluna de sustentação de um viaduto, por exemplo. Essa coluna ela foi projetada para receber, sei lá, 10 mil quilos, certo? Agora vamos imaginar que você, ao invés de colocar 10 mil quilos nessa coluna, você coloca, sei lá, 50 mil quilos de pressão sobre essa coluna. Ela vai começar a trincar. Em algum ponto, ela vai sofrer trincas. E essa trinca, ela não necessariamente ela vai ser lá no topo da coluna, lá onde está sendo colocada a pressão. Essa trinca pode acontecer em vários pontos dessa coluna. Às vezes, no meio da coluna, começa a haver trinca. Tá? No dente também pode acontecer isso, certo? Quando uma pessoa tem alguma disfunção oclusal, que a gente chama, tá? Onde ela força demais o dente, tem um dente ou outro que recebe mais força do que deveria, em geral, essa força ela vai ser dissipada, ela vai concentrar lá na região também próxima à gengiva. A superfície do esmalte acaba sofrendo pequenas trincas naquela região próxima à gengiva. E essas trincas, com o tempo depois, esse esmalte vai se soltando. Do mesmo jeito como lá na coluna, depois de trincar, aquele cimento trincado vai começar a se soltar e começa até a expor, sei lá, os ferros da construção da coluna, tá certo? Então, no esmalte, quando você força demais o dente, ocorre pequenas trincas na superfície do esmalte, pedacinhos, micropartículas dele começam a se soltar e, a partir de depois de um tempo, vai começar a expor a dentina, vai começar a expor o que estava por baixo,
que seria a dentina. Então, a abfração seria mais ou menos isso. Força exagerada no dente, cria trincas no esmalte. Esse esmalte trincado, com o tempo, vai se soltando, vai se esfarelando e expõe a parte subjacente, que é a dentina. Tá ok? Eu acho que deu para entender. Bem, essa região desprotegida da dentina, ela vai agora reagir a estímulos térmicos, táteis e químicos. Ou seja, coisa gelada, toque de alguma coisa, tipo a própria escova de dente, um palitinho de dente ali vai doer. E estímulos químicos, como os próprios alimentos ácidos ou alimentos doces, podem causar dor nesse dente. Bom, gente, agora sabendo tudo isso, ficou mais fácil a gente pensar em como se prevenir, não é verdade? Bom, a forma de se prevenir isso é usar a escova de dente bem macia, pastas de dentes não abrasivas. Bom, e aí a maioria das pastas no mercado hoje, elas têm baixa abrasividade, você não precisa se preocupar muito com isso. O ideal é só evitar aquelas pastas clareadoras, tá? Porque essas pastas que dizem ser clareadoras, na verdade elas têm um poder maior de abrasividade. Tá bom? Bom, já na alimentação, você deve evitar os alimentos muito ácidos, tipo frutas cítricas, vinagre, Coca-Cola. Não é que você tem que parar de consumir essas coisas, é só diminuir, né? É só ter bom senso, não exagerar. E com relação, principalmente à bifração, que tem a ver com a força na mordida, a força como que você morde, a força excessiva em alguns dentes, aí você já vai precisar de ajuda de um profissional, tá? E que ele vai avaliar se você tem maloclusão, bruxismo, e aí isso aí até vai ser assunto de outro vídeo nosso, mas no momento, para essa parte, você vai precisar realmente da ajuda de um profissional. Procura o seu dentista, ele vai ser o seu aliado nessa hora, tá bom? Bem, doutor, eu fazia tudo isso, escovava os dentes com força, usava bicarbonato para escovar os dentes, consumia muito limão. Agora eu já estou com os dentes desgastados, tenho sensibilidade. Se eu parar de fazer essas coisas que o senhor me ensinou, pronto, meus dentes vão voltar ao normal, vai se recuperar? Infelizmente, não é tão fácil assim, tá? Tudo que você perde de esmalte, tudo que você desgasta do esmalte, ele não se recompõe só. O esmalte, o dente, ele não se recompõe só, tá? Então, realmente, o primeiro passo é evitar causar mais lesão. Então, você interromper o processo, né? Mas você vai precisar da ajuda de um dentista, e o dentista vai lhe prescrever um creme dental adequado, que vai te ajudar a diminuir essa sensibilidade dental, e provavelmente também, dependendo do grau do desgaste do seu dente, ele vai fazer a restauração dos seus dentes em resina. Então ele vai devolver a forma do seu dente, a forma original do seu dente, vai reconstituir tudo aquilo que foi perdido usando material restaurador, em geral resina composta, tá ok? Então, não se preocupa, isso tem jeito. Meus queridos, eu espero que o Meus queridos, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante, que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, aí embaixo, ó, faz o seu comentário, eu vou ter o maior prazer de responder. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.